Boa noite, família IBLN. Boa noite você que nos assiste através da IBLN TV. Estamos hoje em mais um culto dos propósitos. E eu te pergunto, qual propósito você tem para colocar diante do Senhor nesta noite? Em João 4:23 está escrito que está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Eu lhes afirmo que é no momento de adversidade que é forjado o verdadeiro adorador. As Escrituras nos dão um exemplo claro disso em Atos 16, quando Paulo, evangelizando a cidade de Filipos, ao constranger aqueles homens, não agradar os homens daquela cidade, ele é preso, tem as suas vestes rasgadas e é duramente açoitado. Lançado na prisão, Paulo não abre a sua boca para murmurar, nem mesmo para chorar as suas dores. Paulo e Silas levantam suas vozes para orar e louvar ao nome do Senhor. A palavra nos diz que, naquele momento, um forte terremoto tomou aquela cidade e as portas do cárcere foram abertas, que os grilhões que os amarravam foram quebrados. Paulo e Silas foram poderosamente libertos pela mão do Senhor. Estamos passando por um momento de adversidade. Nosso clamor e a nossa oração é para que, assim como Deus fez com Paulo e Silas, Ele possa fazer comigo e com você que está nos assistindo nesse momento. Que o Senhor, poderosamente, no momento que estamos aqui reunidos, louvando e adorando o Senhor, que Ele possa mover os céus e terra para nos livrar e nos proteger do mal que quer nos assolar. Por isso eu te convido nesta noite, eu te convido neste momento, a junto comigo, clamarmos o nome do Senhor e adorarmos o nome dele, certo de que Ele está cuidando de cada detalhe de nossas vidas. Pai, nesta noite, Senhor, nós levantamos, ó Deus, um clamor a Ti, ó Pai. Pai, que assim como o Senhor fez com Paulo e Silas, o Senhor possa fazer na vida de cada um dos meus irmãos. Que enquanto nós orarmos, enquanto nós adorarmos o Senhor poderosamente está nos protegendo, poderosamente está nos livrando de todo o mal. Pai, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. É o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que nessa noite você possa entregar o seu coração ao Senhor. Que você possa dizer: Senhor, o Senhor é o Rei da Glória. O Senhor tem o meu coração. E eu canto para sempre. Maranata, vem, Senhor Jesus, para as nossas vidas, para as nossas casas. Aleluia. Só voz, nós o exaltamos, um só coração, nós declaramos: Tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. As nações, povos, tribos, raças, hão de reconhecer que és o Rei da Glória, que Tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. Aleluia. Essa canção que és Rei e Senhor de tudo e de todos.
nós o exaltamos, um só coração, nós declaramos, diga, tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. Glória a Deus, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Que possamos centrar no nosso foco principal, no nosso propósito principal, que é, de fato, adorar o Rei de todos, o Rei de tudo, aquele que tem o domínio, aquele que é soberano sobre toda e qualquer circunstância. Este é o momento em que nós, como Igreja Unida do Senhor, apesar dos distanciamentos, apesar dos isolamentos, funcionamos como um corpo bem unido e bem ajustado em Cristo Jesus. Ele é o nosso cabeça, Ele nos direciona em cada ação. E a nossa igreja não tem parado, a nossa igreja tem abençoado famílias, a nossa igreja tem assistido as pessoas mais idosas através do nosso bem-estar, a nossa igreja tem honrado os seus compromissos financeiros, mas isso depende da sua participação como membro ativo, como membro que funciona dentro deste organismo. A palavra do Senhor nos fala, e ela parece muito mais atual do que o jornal que vai estrear amanhã, como diz Billy Graham, porque neste momento onde nós vivemos crise, onde nós vivemos aflições, onde nós ficamos preocupados com aquilo que está por vir, o Senhor Jesus ressignifica, ainda no tempo em que esteve com seus discípulos. Em Mateus 6 ele vai declarar: olha, portanto, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou ao que beber, nem com o próprio corpo quanto ao que vestir. Não é mais importante a vida do que a comida? E não é mais importante o corpo do que as roupas? Olhem para as aves do céu.
elas não semeiam, nem colhem e nem armazenam. No entanto, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês mais valor do que as aves dos céus? O Senhor tem sustentado a sua igreja. O Senhor tem sustentado as nossas famílias. O Senhor tem sustentado o seu povo durante este tempo. No entanto, é necessário que você não se preocupe com o dia de amanhã. Não se preocupe em trazer através da sua própria força aquilo que será uma provisão do Senhor sobre o seu lar, sobre a sua vida no dia de amanhã. Que nós possamos, de fato, olhar as aves do céu, que nós possamos olhar toda a obra criada e ver que o Senhor, o Criador, o Soberano, é quem nos mantém, é quem nos condiciona, é quem nos traz paz e esperança, mesmo em momentos de aflição. Que você possa participar e colocar com o seu melhor, com a sua vida, com a sua melhor intenção, com a sua melhor intensidade, essa oferta de louvor e gratidão, dedicando seus dízimos, dedicando as suas ofertas no altar do Senhor. Mais profundo do mar, nos mais altos céus, e mesmo se o medo chegar, tu estás comigo. Nunca estivestes longe de mim, e o meu coração te pertence. Meu coração te pertence. O meu coração te pertence. Meu coração te pertence. O mais profundo do mar, nos mais altos céus, e mesmo se o medo chegar, tu estás comigo. Nunca estivestes longe de mim. O meu coração te pertence. Meu coração te pertence. O meu coração te pertence. Meu coração te pertence. E tudo que eu sou, o que eu quero ser, que eu planejo ser, pertence a ti e só a ti, Deus. Tudo que eu sou, o que eu quero ser, que eu planejo ser, pertence a ti e só a ti, Deus. E tudo que eu sou, o que eu quero ser, que eu planejo ser, pertence a ti e só a ti, Deus. Diga isso, tudo que eu sou, tudo que eu sou, o que eu quero ser, que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti, Deus. E o meu coração
Aleluia. Coloque seu coração diante do Senhor. Diga para o Pai que você anseia por Ele, que a sua alma tem sede dEle, da presença dEle, do amor dEle, da graça dEle, do seu favor, da sua misericórdia, da sua benevolência. Expresse o seu amor pelo Senhor, declare o seu amor pelo Senhor. Tudo que somos, tudo que ansiamos ser, desejamos ser, devemos lançar diante do Senhor. Nesses dias em que parece que perdemos o controle das situações, nesses dias que nos imaginamos frágeis diante da vida, nos vemos à mercê da própria sorte. Mas eu quero te dizer que enquanto o homem faz planos, a realização vem do Senhor, e nenhum dos seus feitos são frustrados. Aquele que começou a boa obra em sua vida há de completá-la. Não se angustie, não se atemorize. Se lance, se coloque diante do Senhor. Diga para Ele que você pertence a Ele. E ao pertencermos ao Pai, nós temos convicção de que a vitória chegará, de que a bênção vai vir, de que o milagre vai acontecer, de que a resposta vai chegar. Peça isso para o Senhor hoje. Senhor, me leva a essa condição espiritual. Eu quero estar mais perto de Ti. Faça essa oração agora. Diga para Ele isso. Pai, nós nos lançamos, Senhor, na Tua presença. Nós nos colocamos, Senhor, diante de Ti nessa noite, rendidos. Nós queremos ter convicção, Pai, de como cantamos, que o nosso coração pertence a Ti. O nosso ser, a nossa alma, os nossos anseios, os nossos desejos, o nosso presente e o nosso amanhã. Ó Deus, enquanto os homens se desestabilizam, se perdem, entram em colapso, Tu continuas sendo quem Tu és. Deus soberano, poderoso, grandioso, majestoso, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Por isso nós nos colocamos totalmente diante de Ti nessa noite. E Te pedimos, Pai, conduza a nossa vida, dirija os nossos passos e nos leva, Pai, para o lugar seguro que Tu tem para nós. Esse é o nosso desejo e essa é a oração que fazemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém, meu irmão. Graça e paz. Mais um dia estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Muitas vezes temos visto os dias passarem, as situações parecem paralisadas, o tempo parece não andar, e certamente isso nos angustia muito, porque nos imaginamos em situação sem controle. Mas eu quero lhe dizer neste dia que nós precisamos depositar a nossa confiança em Deus. A nossa confiança está no Senhor. Ele certamente está providenciando cada dia o pão diário. Como Ele não deixou o povo de Israel padecer no deserto. Nesse deserto que temos experimentado, Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Físicas, espirituais e materiais. Ele vai trazer o pão de cada dia para a nossa mesa. Ele vai trazer o sustento que nós precisamos para os dias de luta. Ele vai trazer a resposta que você anseia. Ele vai trazer os sinais que vão conduzir você. Como Ele fez surgir sinais nos céus, uma nuvem de fogo conduzia o povo. Ele vai todos os dias providenciar algo que vai conduzir a nossa história. Nós não estamos perdidos. Nós não estamos sem direção. Nós não estamos à deriva. Porque nós temos um Deus que conduz a nossa história. E Ele certamente nos fará triunfar. Porque o povo de Deus é aquele que, em meio às lutas e dificuldades, louvam e exaltam o nome do Senhor, na certeza de que Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Não nos deixará, não nos desamparará. Eu quero compartilhar com você nessa noite a palavra de Deus. E eu peço a você que abra a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 18, versículos de 3 a 7. O título da mensagem desta noite é Uma Atitude de Confiança. 2 Reis 18, versículos de 3 a 7. Diz assim a palavra do Senhor. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor.
removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Ela era chamada Neutizão. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor estava com ele. Era bem-sucedido em tudo o que fazia. Rebelou-se contra o rei da Assíria e deixou de submeter-se a ele. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado pela tua palavra. Ó Deus, que nessa noite o teu Espírito Santo revele, Deus, a tua vontade para as nossas vidas. Que o Senhor nos dê inspiração. Que o Senhor abra o nosso coração, Senhor, para recebermos aquilo que o Senhor tem para nós. Ó Deus, e que a resposta para a nossa alma possamos receber dos céus nesta noite. Ó Deus, que o teu Espírito tenha liberdade de atuar, Pai, em nossas vidas, em nossa casa, em nossa família. E que a tua palavra, Pai, que é geradora de esperança, alcance o nosso coração. Importa, Pai, que eu diminua nesta noite e que tu resplandeças. Em nome de Jesus, amém. Queridos, confiar no Senhor deve ser a nossa meta diária. O povo de Deus não pode ter outra característica senão a confiança. Não podemos abrigar no nosso coração e na nossa alma a dúvida, o receio, porque tudo isso nos afasta de Deus, nos tira do seu propósito, nos leva para distante daquilo que Deus tem como meta para a nossa vida. Em alguns momentos de nossa vida nós temos que confiar em alguém, mas quem podemos confiar em nossos dias? Nas autoridades, nos governos, no dinheiro? Em quem nós podemos depositar a nossa confiança? Em nós mesmos, na nossa capacidade, no nosso intelecto? Em quem nós temos depositado a nossa confiança? Confiar em Deus não é simplesmente dizer que não nos preocupamos com o futuro, que nos sentimos seguros com a proteção de Deus. Confiar em Deus é, antes de tudo, entender e crer que o Senhor quer o nosso bem. Deus não permite que as situações aconteçam na nossa vida como uma penalidade para nos punir. O Senhor sempre vai querer o nosso bem. A vida que Ele nos promete aqui na terra é uma vida abundante, porque o sacrifício já foi feito, e Ele requer de nós essa confiança que nos leva à obediência. Foi para isso que Ele enviou seu Filho, para que fôssemos curados e libertos de toda a escravidão que o mundo possa nos impor. Por isso, aqueles que têm Deus no seu coração, têm em seu interior uma fonte geradora de confiança. O povo de Deus não pode andar preocupado, angustiado, atemorizado pelas situações adversas. É lógico que, como humanos que somos, em muitas situações nós nos preocupamos, e é natural, mas nós não podemos transformar essa preocupação em um motivo de desconfiança de que Deus está no controle e de que na hora certa Ele vai chegar com a resposta para a nossa vida. A Bíblia é clara quando nos ensina que uns confiam em carros e em cavalheiros, mas nós temos a nossa confiança no Senhor. Amados, Ele é o mantenedor supremo de todas as nossas necessidades. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31, diz que nós cremos no Senhor Jesus, e Ele salvará a nós e a nossa casa. Nos lábios do salmista, confiar soa como mandamento. É impossível, queridos, sermos cristãos sem depositarmos confiança. E essa confiança não pode ser um sentimento secreto do nosso coração. Precisa ser uma revelação clara de que nós servimos a um Deus santo, poderoso, vitorioso, grandioso, que está conosco. Essa demonstração de confiança precisa ser algo real, visível.
Não pode ser algo apenas no meu coração, precisa ser demonstrado com as minhas atitudes, com os meus gestos, com as minhas reações, com o meu comportamento, com as minhas palavras, com toda a minha vida, com todo o meu ser. Quando olhamos para a vida de Ezequias, nós observamos uma história de confiança. Ezequias era um homem fiel, era um homem piedoso. Na ocasião em que estava sendo perseguido, ele celebrava com o seu povo a Páscoa, resgatada por ele depois de muitos anos esquecida. Ele era intolerante à prática da idolatria, porque ele cria no Deus real, verdadeiro, que não se limitava a coisas feitas pelos homens. Ele fez o que o Senhor aprovava. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados, despedaçou as serpentes de bronze. E até aquela época os israelitas ainda queimavam incenso. Amados, Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel, e nunca, queridos, houve ninguém como ele entre os reis de Judá, nem antes dele e nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés, e o Senhor estava com ele. E, amados, é tremendo observar o contexto da Bíblia e o quanto essa palavra nos ensina, porque o texto diz que ele confiava no Senhor e ele era bem-sucedido em tudo que fazia. E muitas vezes nós questionamos as situações que vivemos, e nos imaginamos meio à mercê da própria sorte, mas aqueles que conseguem colocar os seus olhos em Deus e depositar a sua confiança no Senhor, certamente lhe virá o resultado. Em meio à dificuldade e perseguição, a decisão de Ezequias foi confiar. Veja a oração. Ele entregou tudo nas mãos de Deus. Segundo Reis 19:19 diz: agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos deles. Salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Amados, o rei deixa tudo nas mãos de Deus. Será que em muitos momentos não está faltando da nossa parte essa atitude? Será que, embora tantas vezes orando e dizendo que confiamos em Deus, não voltamos para a nossa realidade e queremos controlar, dominar, manobrar as situações? Só que o texto deixa claro que aquele rei deposita diante do Senhor, volta ao palácio, sobre as ofensas pagãs e continua esperando em Deus. Deus, em meio à tribulação daquele nobre e do seu povo, toma a sua causa naquela noite, e Deus opera a sua ação. Ezequias confiou tudo a Deus no momento mais difícil do seu reinado. E nós? Que atitude temos tido? No momento mais difícil da nossa vida, quando as situações se tornam incontroláveis, quando nos imaginamos perdendo o domínio, o que nós temos feito? Os que confiam no Senhor precisam tomar uma posição diferente. Ezequias nos revela algumas atitudes que eu quero compartilhar com você nesta noite. Primeiro, queridos, Ezequias fez o que o Senhor aprova. Segundo Reis 18:3 diz: ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Amados, em muitos momentos nós acabamos prejudicados por desejar agradar a homens, e por isso nós acabamos nos afastando de Deus. Muitas vezes o nosso interesse de ser aceito, bem visto, bem quisto pela sociedade, acaba nos levando a prejuízos terríveis, porque imaginamos que aqueles que nos veem merecem muito mais a nossa atenção, o nosso prestígio, o nosso olhar, do que o próprio Deus.
E o que vemos no texto é que ele não estava preocupado com as percepções dos homens e nem com seus interesses. O seu desejo era agradar ao Pai. Quando vivemos para Deus, iremos desfrutar do seu apoio, do seu refúgio, da sua condução, da sua provisão. Deus nos honra quando aprendemos a honrá-lo. Ezequias desejava servir a Deus de maneira integral, sem subterfúgios, sem desculpas, sem manobras. O povo de Deus, quando se encontrava no deserto, sobre a opressão, e quando o pecado tentava vencê-los, Deus foi o refúgio deles em tempos de necessidade. Os filhos de Israel viajaram pelo deserto, mas ali havia alimento para eles. A terra era árida, não produzia alho, nem pepino, nem melão. Não havia rios como o Nilo para satisfazer a sede dos filhos de Israel. Eles teriam morrido de fome se não tivessem a sua confiança depositada em Deus. Moisés sempre se dirigia ao Altíssimo, às vezes caindo pelo caminho sobre o seu rosto em agonia, e em outras vezes subindo ao topo do monte para rogar em solene comunhão com o Pai, que trouxesse alívio para o povo. E amados, diante das dificuldades, Deus nunca desonrou aquele povo, Deus nunca desamparou. Eu quero te dizer nessa noite que Deus não nos decepciona. Nós precisamos manter a nossa atenção no Senhor. Nós não podemos desviar o nosso olhar do Pai. É necessário continuarmos exercendo a nossa confiança no Deus vivo e Senhor. E em meio a um tempo de dificuldade, de crise, revelar a nossa identidade em Deus. Porque Ele sim sabe o que é melhor para mim e para você. Deus é refúgio. Deus é fonte. Deus é resposta. A palavra nos conclama a declarar: mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre àqueles que amam a tua salvação: grande é o Senhor. Que nos nossos lábios tenha esse discurso: grande é o Senhor. Não importa se o tempo é de luto, não importa se o tempo é de dor, não importa se o tempo é de ameaça, não importa se o tempo é de desilusão, não importa se o tempo é de dúvida, grande é o Senhor. Segunda lição que podemos extrair no texto de 2 Reis: Ezequias reage diante do erro. Olha o que nos diz o verso 4 de 2 Reis 18. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados, despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Ela era chamada Neustã. Amados, um dos grandes erros que nós cometemos é fechar os olhos para o que é errado. Infelizmente, a maioria das vezes, para não mexer, não trazer situações de erro, nós acabamos admitindo determinadas situações que nós temos consciência de que não são aprovadas por Deus. É triste acompanharmos alguns que se dizem cristãos fechar os seus olhos para comportamentos fora dos padrões da palavra de Deus e tratar com naturalidade, não se sentir incomodado e nem expressar a sua posição bíblica diante de situações que nós sabemos que são erradas. Tem uma expressão popular que nos diz: o pior cego é aquele que não quer ver. Infelizmente, muitas vezes, diante do erro, nós fechamos os olhos, fingimos que não estamos vendo, e acabamos aceitando o erro, o pecado, a fraude, a mentira, o engano, como algo natural.
Mas esse rei se posiciona. E eu, queridos, eu afirmo sem medo de errar, que uma das situações que está faltando em nós, e por isso temos pago um preço altíssimo, de muitas consequências, é fecharmos os olhos para aquilo que é errado e não nos posicionarmos. O que mais chamou a minha atenção nesse texto foi a postura adotada por esse homem de Deus, ao remover tudo aquilo que era abominável perante o Senhor. Vemos que as práticas pagãs acompanhavam a vida daquele povo durante muito tempo. Quantas vezes saímos do contexto que vivíamos, nos dizemos cristãos, frequentamos a igreja, mas continuamos com as mesmas práticas e atitudes antigas, como se elas fossem normais para a nossa vida. Quantas mazelas carregamos, reflexo do nosso passado. Quantas situações nós temos presenciado em nosso meio, que fechamos os olhos e aceitamos como naturalidade aquilo que não pode ser natural, porque é antibíblico, é contra Deus, é contra a sua vontade, contra os seus preceitos, não é digno daqueles que servem a Deus. É uma verdadeira idolatria, blasfêmia, acusação contra a santidade do Pai. Eu creio que o que está faltando para nós hoje são Ezequias. Homens e mulheres capazes de se posicionar, mesmo quando enfrentam uma oposição, mesmo quando são mal compreendidos, mesmo quando são mal entendidos. A verdade de Deus é inegociável. E nós não podemos escarnecer esta verdade com práticas que fogem à vontade do Senhor. Doa em quem doer. Você precisa ter esse posicionamento. A verdade precisa prevalecer. E nós precisamos nos posicionar diante dela. É inegociável a verdade de Deus. E este homem de Deus desta essa atitude como exemplo para a minha vida e para a sua vida. Terceira lição que eu quero compartilhar com você. Ezequias confiava plenamente no Senhor. Veja o que diz o verso 6. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Amados, são nos momentos de fraqueza, são nos momentos de cansaço, que nós podemos ver o agir e o poder de Deus em nossa vida. Enquanto estivermos fortes, fazendo da nossa maneira, com a força do nosso braço, Deus não poderá agir, pois Ele não invade a nossa vida. Mas são nos momentos que nos sentimos sem vigor, perdendo, nos sentimos perdendo, que Deus começa a nos revelar e nos fazer entender que a nossa confiança precisa estar depositada nele. Como é precioso, queridos, quando nós entendemos que a nossa confiança está em Deus, que sozinhos nós não vamos dar conta, que precisamos dar um baixa de olhar para nós mesmos e nos acharmos justos, capazes, competentes, dono da razão, dono da verdade. Quantas pessoas na minha vida eu não já convivi, pessoas que se achavam autossuficientes e que precisaram ir ao fundo do poço para entender que a sua confiança precisa estar em Deus. A vontade permissiva de Deus muitas vezes nos leva a entender essa realidade. Quando permite que epidemias dessa natureza que estamos passando aconteçam para acordarmos para a realidade que a nossa confiança não pode estar em nós mesmos, mas no Senhor. Que nós não temos domínio do tempo, que nós não temos o controle da vida, mas que a nossa vida está nas mãos do Pai. Deus nos ama, Ele se compadece de nós, e isso é uma realidade. Ele mesmo está sempre pronto a renovar as nossas forças,
quando nos sentimos enfraquecidos, abatidos e derrotados. Amados, esperar no Senhor, confiar nele, aguardar pela sua provisão. Isso significa que nós devemos nos lançar diante dele em total confiança. Pare de olhar para si mesmo. Pare de buscar resposta nos homens. Lance a sua confiança diante do Senhor. Amados, precisamos colocar os nossos olhos no poder de Deus e não nos problemas. Deus quer nos levar a enfrentar toda e qualquer situação na segurança de que Ele está conosco. Quando Ele nos diz que subiremos com asas, Ele está querendo ensinar uma nova maneira de olharmos para as situações. Não rastejando, não limitado, mas olhar de cima, passando sobre os nossos desafios, colocando a nossa atenção em Deus e não nos problemas. Quando colocamos a nossa atenção nos problemas, nós ficamos limitados e vamos fracassar. Mas quando nós fazemos do Senhor o nosso refúgio, a nossa fortaleza, nós seremos vencedores. Não fixe os seus olhos no problema. Fixe os seus olhos em Deus. Diga como o salmista: elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem no Senhor, que fez os céus e a terra. Que nessa noite possa brotar no seu coração essa confiança. E o mesmo Deus que foi com Ezequias, Ele é comigo e é com você. Coloque seu olhar em Deus. Se renda diante dEle. Não aceite, não pactue, não se associe ao erro. Assuma uma postura diante do Senhor. Se lance diante dEle em confiança. O texto diz que o Senhor abençoou a vida de Ezequias. E o mesmo Deus que agiu na vida deste homem de Deus, é o mesmo Deus que agirá na nossa vida. Que o que tenha no nosso coração hoje, seja uma plena confiança, de que o Senhor, no tempo oportuno, nos dará a vitória. Que Deus te abençoe. Que Deus gere confiança no seu coração. Que Deus gere certeza na sua alma. Que Deus gere convicção na sua mente. E que nós saibamos que tudo isso vai passar. E que em breve estaremos seguros, cantando vitória na terra. Porque se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Hoje, Deus nos convida a lutar com Ele, crendo que Ele nos dará a vitória. Ezequias entregou o Senhor, descansou nele, e Deus operou em seu favor. Entregue, confie, na certeza de que Deus é quem peleja a nossa causa. É Deus quem peleja por você, e é Deus quem vai te fazer triunfar em meio às dores, lutas e dificuldades na vida. A confiança é a receita para a nossa vitória. Que você possa confiar no Senhor. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Vamos orar ao Pai. Senhor, meu Deus, nós estamos aqui em total dependência de Ti. Oh meu Deus, não deixa, Pai, que os nossos olhos estejam presos ao problema, à situação, a essa pandemia, ao coronavírus, a nada, Senhor, que venha impedir a nossa visão de Ti. Mas que nesta noite o Teu Espírito Santo possa agir poderosamente, gerando em nosso coração certeza de que Tu estás no controle de todas as coisas. Fala com Teu povo, gera vida no coração dessa família que me ouve. Que Teu Espírito Santo, Pai, possa trazer confiança ao nosso coração. Não permita, meu Deus, que fracassemos no propósito de Te servir. Mas que, Pai, com o exemplo que tivemos hoje de Ezequias, nós possamos, Pai, nos lançar diante de Ti. Ó Deus, e não pactuar com o erro, mas assumirmos, Pai, que nós servimos um Deus justo e verdadeiro, que não aceita vida dupla, mas que confiamos em Ti, e temos a certeza de que em Ti, todas as nossas necessidades serão supridas. Continua, meu Deus,
agindo em favor do teu povo. Continua, Deus, operando na tua igreja, transformando desertos em oásis, maldição em bênção, derrota em vitória. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu irmão, que Deus continue falando ao teu coração. Amanhã, meio-dia, estaremos em mais uma live para orar com você, para te acompanhar como família, para ministrar o teu coração. E à noite, não deixe, na quinta-feira, amanhã, não deixe de participar de um PG, procure um da sua afinidade. Permita que a palavra de Deus alcance o teu coração. Em nome de Jesus, vamos vencer. Em breve estaremos juntos como igreja, glorificando o nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Diga assim comigo: que o Senhor me abençoe e me guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre mim. Que o Senhor tenha misericórdia de mim. Que o Senhor sobre mim levante o seu rosto e me dê a paz, hoje e sempre. Deus te abençoe. Um grande abraço. Até a próxima oportunidade.